it gets too hard, pick it up, dust it off. When I fall down 11, I get up 12. Don't need nobody else. Yeah, I can save myself. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Propósito Cast, aonde negócios, vida pessoal e propósito convergem para o mesmo lugar. Eu sou a Cintia Antunes, apresentadora desse podcast, que é oferecido pela Propósito, uma aceleradora de negócios cuja missão é acelerar negócios com propósito que tenham forte impacto social, ambiental e de governança. E a gente faz isso através de 4 motores de aceleração: gestão, finanças, comercial e recursos humanos. E hoje a gente vai falar sobre um tema que está no coração aí de todo empresário e empresária, que é a reinvenção do seu negócio como fator potencializador aí e com fator de manutenção dentro de um mercado também. E a gente também vai falar sobre algumas tendências para o próximo ano, algumas tendências de mercado para os próximos ciclos. Então, se ajeita aí porque vai ter muita inspiração e muito insight aqui nesse episódio. Para falar comigo sobre esse tema, eu convidei 2 empresários que transformaram um negócio tradicional em um negócio moderno e atual. Rodrigo Mafia empreende desde os 22 anos, fundador da Carta Coringa, Carta Pay, o Seu Clube, Wake Up Day e Empório Casa Tua. Aos 25 anos foi convidado pela Endeavor para ministrar um curso para grandes líderes na região. Desde então, coordenou cursos nas áreas de administração e marketing na PUC Minas e foi professor na graduação e pós-graduação do SESI da PUC. É formado em comunicação social com MBA executivo e MBA em marketing pelo IBMEC. Atua no mercado de fintech, educação e varejo e também como consultor de vendas e gestão. Seja bem-vindo, Rodrigo. Obrigada pela presença. Obrigado você, Cíntia. Bom dia. Bruno Lima empreende desde os 24 anos, fundador também da Carta Coringa, Carta Pay, o Seu Clube e o curso Consciência. Aos 27 anos, também foi convidado pela Endeavor para ministrar um curso para grandes líderes na região. Bruno já palestrou em diversos eventos e também é professor no MBA da PUC Minas. Formado em comunicação social com MBA em gestão pela Fundação Getúlio Vargas, atua no mercado de fintech, saúde, educação e varejo e também como consultor de produtos, gestão e vendas. Seja muito bem-vindo, Bruno. Obrigado pelo convite. Bom demais ter vocês aqui, gente. Vamos lá, para começar, queria que vocês me contassem um pouco de como, para contextualizar, né, como foi que vocês tiveram a ideia lá atrás, que ano que foi mesmo, da Carta Coringa? E o primeiro projeto, né, na realidade, não iniciou com a carta, né? Então vamos lá, que nem eu sei disso. A carta veio de uma adaptação de um primeiro negócio. Já começa de uma reinvenção, já que começa, o tema, né? O tema é esse. Exatamente. Eu acho que deve ter sido ali entre 2000 e 2009, provavelmente. 2009, 2010. Porque eu estava no meu último ano de faculdade, o Bruno terminou Um ano depois. um ano depois, e eu formei no fim de 2009. O Bruno tinha um projeto com os amigos dele, né? A gente sentia naquela época, a gente está falando aí de 2009, 2010, a gente tinha diversos veículos de referência em Juiz de Fora, né? A gente tinha uma televisão de referência, rádio de referência, jornal impresso de referência, mas a gente sentia falta de uma revista multi-editorial, né? E na época, assim, o digital estava muito longe do que está hoje, né? Exatamente. Então o impresso ainda tinha força, né? A gente usava Orkut ainda, gente. Vamos lembrar disso aqui. A gente usava Orkut. Quem não lembra, acho que o Orkut eram 10 comentários só debaixo da foto. Era um outro cenário. E em Juiz de Fora não tinha aquele modelo de revista, que era uma revista com distribuição gratuita, voltada normalmente para a sala de espera, de consultórios, de escritórios. E aí, né, eu junto com alguns amigos de faculdade, a gente teve a ideia de criar uma revista multi-editorial para ser lançada aqui em Juiz de Fora com esse perfil. Só que também acho que nem todo mundo tem esse perfil empreendedor. E na hora de botar a mão, de botar para fazer, boa parte desses meus amigos, aliás, todos, né? Todos não animaram muito. E eu e o Rodrigo, a gente morava numa mesma república. A gente já tinha feito esse convite para ele participar também. Só que eu acho que ele estava um pouco envolvido ainda naquela coisa do fim do ano, de faculdade, fim de curso, TCC. E eu lembro que quando eu voltei de férias, né, no início do ano, ele já tinha o projeto todo dessa revista. Eu formei e acabei montando um mini plano de negócio ali, né? Uhum. E também até convidei uma pessoa sem o consentimento do Bruno na época, porque eu achava que 2 jornalistas teriam dificuldade na execução de um novo empreendimento. E aí eu tinha um amigo na época de um estágio que eu tinha feito na Hiperro Embalagens, o Marcel, que era superior, já era contratado e tudo mais,
que eu achava que ele era muito bom na parte financeira e administrativa. E aí, o dia que eu comentei com o Bruno que achava que seria importante convidar o Marcel para participar desse projeto, eu já tinha feito o convite. E ele aceitou, né? E ele aceitou, assim, com Graças algumas a Deus. ressalvas na época, porque o Marcel também, ele estava num momento de vida completamente diferente da gente, né? A gente tinha, vamos dizer, mais possibilidade de arriscar. Eu recém-formado, o Bruno ainda na faculdade, né? E o Marcel já no mercado de trabalho. O Marcel já tinha tido experiência na Votorantim, já tinha... Tarumã, tinha ele, algumas já, grandes ele, empresas ele, aqui ele, em era, Juiz de Fora. ele tinha alguns cabelos mais brancos mais brancos que o nosso. E aí ele topou e aí ele passou na época uma série de atividades para gente desenvolver. E foi muito importante porque o ano de 2010, eu lembro que eu fiquei muito na rua, né, aplicando essas atividades e ajudou a gente a aproximar do mercado. Então, quando a gente foi, de fato, e aí depois vamos encurtar um pouco o caminho aqui, lançar a Carta Coringa, a gente já tinha tido relações com alguns empresários da cidade que receberam a gente de uma forma diferente, com mais carinho. A gente aplicou algumas pesquisas, algumas coisas, mas assim, foi um período em que a gente aprendeu muito nessa reestruturação, né? Acho que é aí que vem a reinvenção, né? A gente montou o projeto todo, a gente vai para a rua para comercializar, mas aí a gente vê que talvez a gente tenha perdido um pouco do time ali. E veio um boom, né, Aí veio um boom de revistas em Juiz de na Fora. cidade. Então, inclusive com grandes empresas por trás, como Privilégio, Revista Privilégio, A Revista própria Rádio Cidade, né? Enfim, algumas outras tinha uma outra de saúde. de saúde. E imagina, eu, o Rodrigo, ainda assim, né? O Rodrigo é recém-formado, no último ano de faculdade, né? O Marcel também sem muitos contatos em Juiz de Fora. A gente nem de Juiz de Fora né? Então, a nossa rede de relacionamento, principalmente no campo profissional, era mínima. A gente falou, Era cara, restrito aos nossos estágios, né? então a gente falou, cara, se a gente for com esse projeto pra rua, não vai vingar. E agora o que a gente vai fazer? Mas aí coincidiu, no mesmo tempo, a gente passar pelo boom das compras coletivas, não só em Juiz de Fora, né? Mas no Brasil inteiro. E foi muito interessante porque a gente viu um movimento, Então essa revista não chegou a ser lançada. não chegou a ser primeira, não. lançada. Foi direto para a Carta Coringa. Então, mas foi engraçado que a gente chegou a fazer até campanha com artistas e personalidades de Juiz de Fora pro Chegou- lançamento das Chegou a revistas. fazer todas as matérias, estava tudo pronto, assim, só precisava de anunciante. Só precisava de Só precisava do anunciante. dinheiro. E a gente, assim, a gente iniciou o primeiro projeto realmente quase zerado de verba, né? A gente conta... A minha mãe, em vez de me dar a festa de formatura, pediu para trocar, na verdade. Falei, não, me dá esse valor aí que eu vou botar na empresa. Foi R$2.000 na época. E foram os mesmos R$2.000 que eu consegui com meus pais na época pra gente lançar. E o Marcel não colocou. Que, né, Nesse primeiro momento, depois ele colocou, mas nesse primeiro Ah. momento ele não colocou. Mas aí veio esse boom, né, que o Bruno disse, de site de compras coletivas, que não foi só no Brasil, mas foi global mesmo. E a gente, assim, acho que em um mês desse formato, desse modelo, a gente identificou algumas deficiências. Provavelmente, talvez até antes dos próprios gestores do site de compras coletivas. Assim, eu não posso certificar, mas a gente conversava com o pessoal que estava fazendo, né, os empreendimentos da cidade, principalmente bares, restaurantes, que era a grande maioria. Tinha muito serviço de estética e tudo mais. E assim, a resposta era a mesma por todos. Eu fiz, deu resultado, mas não vou fazer de novo. E pra gente era muito intrigante isso, né? Como que você faz algo que dê um resultado, mas que você não vai fazer? E a gente começava a pesquisar, conversando ali e tal. E a grande maioria falava também a mesma resposta. Não foi meu público. Eu atraí o caçador de promoção. E aí começou, né? Depois de 1 ano, 2 anos, né? De sites de compras coletivas, a gente começou a ouvir esse termo com uma popularidade um pouco maior, assim. Mas a gente já escutava aquilo no início. E não é que o empreendedor ali daquele bar-restaurante, ele quer um público específico, mas ele precisa atingir para o público dele. Não adianta ele trazer um cliente que, às vezes, ele não vai conseguir fidelizar, até pelo perfil, né? E aí, na época, a gente foi na contramão, né? A gente vendo, né, acho que o mundo como um todo indo para o meio digital, né? A gente já tinha o projeto da revista, já tinha um certo conhecimento sobre o mercado da cidade. A gente falou, cara, de fato a gente nunca vai ter o alcance que a internet vai dar, né? Um cara no Japão poderia acessar uma promoção aqui de Juiz de Fora. Mas já que o problema está sendo atingir o público-alvo, né? E eu tô falando da época também que a gente não falava desse marketing direcionado, né? Você publicava ali, você atingia todo mundo. Atingia todo mundo, né? De novo, né? Eu lembro que eu fiz o Facebook por conta da Carta Coringa. Não tinha nem o Facebook quando a gente lançou a carta.
E a gente falou, cara, mas a revista eu posso levar para onde eu quiser aqui dentro de Juiz de Fora. E a gente também não pensou num negócio muito macro, né? É, Primeiro, a gente pensava de é. forma E tinha um outro ponto também regional. que as pesquisas da revista trouxe pra gente, porque os empresários reclamavam muito sobre como mensurar o retorno direto. Eles falavam, mídias tradicionais dão um retorno de posicionamento de marca a longo prazo, né? Mas muitas vezes, principalmente um restaurante, que você não tem um contato direto ali, você não conversa muito com o seu cliente, né? Você não sabe se o cara sentou aqui para almoçar porque ele viu um outdoor ou viu um anúncio numa revista em algum outro lugar. E eles também falam muito sobre isso, essa dificuldade de mensurar o retorno. E aí foi quando a gente sacou, opa, peraí, eu acho que a gente tem como pegar um pouquinho desse boom das compras coletivas, aliar também algumas vantagens E foi um momento que a gente entrou no digital sem perceber, né? O pai do Bruno é programador há muitos É. anos, na época que tinham poucos programadores, né? E aí a gente decide misturar as duas coisas. Fazer uma revista só voltada para ações promocionais, né? E aí virou um diferencial nosso na época, porque o conteúdo era anunciante, né? Porque hoje, quando a gente vê. Tem muita gente quando tá vendo televisão, quando dá uma propaganda, ela muda de canal. Antigamente a gente pegava as revistas. Hoje a gente paga nos streams sem propaganda. Né? Antigamente, quando a gente pegava uma revista que tinha muita propaganda, a gente falava, nossa, peguei uma revista mais anúncio do que conteúdo. A Carta Coringa não. Como todo anunciante ele tinha um benefício atrelado, todo mundo queria saber quem eram os anunciantes e o que eles estavam oferecendo. Então nenhuma mídia proporcionava isso. Né? Ela tinha uma atenção seletiva para o anúncio, né? E aí só faltava o quê? Só faltava o quê? Como é que eu vou mensurar o retorno? Como é que eu vou provar para o estabelecimento aquelas pessoas que já deram atenção para o anúncio dele, foram de fato consumir a promoção. E aí foi o que o Rodrigo falou. O meu pai, ele já estava no mercado de programação há muitos anos, né? Porque ele desenvolveu um softwarezinho para gente começar a fazer o controle. Né? Então a gente monta aquele modelo de uma revista, né? Cada página. Só um outro ponto importante que foi fundamental, que são os contatos, né? Que a gente inicia no início do projeto. Quando a gente ainda estava conversando com as gráficas na cidade e região, eu lembro que eu cheguei em Belo Horizonte também. E o Vaguinho aqui da Gráfica América, a gente ia fazer uma revista picotada, né? O cliente ia destacar, ia ser nesse formato. E aí ele falou, cara, o pessoal da Privilege, eu lembro dele comentando e tal, eles fizeram um cartãozinho, não ficou tão caro e tudo mais. Ele deu a ideia do cartão pra gente. Aí passou o contato de uma, duas gráficas que desenvolviam esse cartão já em PVC, em formato cartão de crédito, né? E a gente acabou conversando, a gente viu que o custo não era realmente tão alto. E aí a gente teve a ideia de colocar esse código atrás do cartão para conseguir linkar com o sistema que o pai do Bruno começou a desenvolver para a gente. E aí, né, alguns pontos que também a gente foi estudando o mercado e entendendo, mas assim, de forma muito no bom senso, não existia nada relacionado. A gente criou esse modelo. Então as pessoas falam, vocês viram isso em algum lugar? Não, a gente... Foram conversas que foram surgindo. O cartão veio com uma conversa com o Vaguinho. E, pô, o sistema veio porque a gente já tinha feito, né, toda uma pesquisa de mercado que a gente via que os anunciantes queriam mensurar o retorno. O sistema era para os anunciantes. Era dos anunciantes, era um validador. A gente tem esse validador até hoje, num formato diferente, mas, né, o Roberto desenvolveu muita coisa pra gente. Eu lembro que no início a gente fez até, pra gente ainda era um investimento alto, a gente ainda comprou as maquininhas de leitor de código barra para facilitar a vida do anunciante, né? Para chegar na hora não precisar nem digitar o código do cartão, ele só a gente deixava, né? Como se fosse incomodado assim, né? Mas de fato, a gente volta vamos dizer, para uma mídia mais tradicional, para um negócio mais tradicional, mas trazendo a tecnologia também do lado. E também acho que foi importante porque a gente poderia mensurar só o retorno, que é o que sites de compras coletivas mensuravam na época, né? A pessoa lá vendia 1000 cupons, ele sabia, né? Só que a gente queria mostrar para o anunciante o perfil do público que estava indo ali. Porque a gente fazia o direcionamento nas nossas ações. Quero atingir estudante, vamos fazer ação em faculdade, barzinho. Atingir o público que frequenta os bares da cidade. Então a gente fazia ações direcionadas nos bares, no shopping. A gente fazia ações no shopping. E foi importante porque nesse sistema a gente começou a premiar, então a gente já gamificava o nosso cliente que cadastrasse o cartão na nossa plataforma. A gente não queria dar como passo obrigatório. Qual que era o objetivo? A pessoa comprava ali a revista e já podia consumir. A gente não queria criar fricção no processo.
Mas para a gente era fundamental ter esses dados desse cliente. Agora, quem cadastrasse poderia concorrer a prêmios. Então tinha prêmio só que era sorteado e tinham prêmios para as pessoas que mais consumiam. utilizavam, que também a gente aumentava a frequência ali, né? Na época também a gente também dava prêmio para o estabelecimento que mais vendesse Mais promoção. vendia. Até para estimular ele fazer esse controle da registro, maneira né? mais rígida possível. É legal porque no final da edição a gente conseguia entregar um relatório naquela época que era interessante. Por exemplo, ele não só te dava quais as promoções performaram melhor, ele te dava os dias e horários que teve a melhor movimentação, né? Ele conseguia dar o perfil do público, faixa etária, sexo, profissão, o bairro que essa pessoa morava, então os bairros, porque às vezes era interessante, pô, tô fazendo um cara, às vezes do São Pedro, sai do São Pedro para ir consumir, sei lá, ali no São Mateus. E naquela época isso tinha muito valor pro empresário, né? Então eu acho que isso foi um diferencial. Só acho que uma última historinha pra gente falar da carta, mas que eu acho interessante, o Rodrigo tava falando dessas estratégias, né, que a gente tinha, que a gente não queria que a pessoa cadastrasse o cartão direto. Era muito interessante porque era um modelo que ninguém conhecia ainda. E a gente, acho que fazer o que a gente fez na primeira edição de esgotar todas as revistas, acho que foram 3 dias, né? Eu acho que é um mérito muito grande. E teve uma ação que foi determinante. Aliás, isso criou um modelo nosso de venda também, de fazer ações promocionais. A gente sabia que a gente tinha que atingir o público universitário também. Falando em Juiz de Fora, o mercado universitário é gigantesco. E na faculdade, como o Rodrigo bem disse, a gente usou, isso era muito novo para a gente, né? Porque a gente usou muito a nossa experiência para poder criar as ações. Quando eu estava na faculdade, tinha 2 coisas que a gente corria. Era stand de banco, sempre tinha isso, início de semestre, provavelmente você vai lembrar. Tava lá alguns bancos tentando abrir conta. E também tinha aquelas parcerias de editoras, queriam que você assinasse algumas revistas. Não, é de graça, só assine isso daqui, coloca o número do seu cartão, que você vai receber de graça 6 meses. Depois você estava recebendo um boleto em casa, né? E então, tipo, cara, se eu chegar lá com uma revista que tem um cartão dentro, eu tô juntando as 2 piores coisas possíveis. Eu preciso de um tempo para poder explicar para essas pessoas o que é a Carta Coringa. E aí a gente teve uma ideia muito legal. Como o lançamento foi em fevereiro, a gente levou carrinhos de picolés para dentro das faculdades, era um picolé todo personalizado. Esse também foi um dos maiores investimentos que a gente teve. Foi o maior no início, eu acho. A gente faz uma embalagem bonitinha da Carta Coringa. E qual que era a ideia? Brinde, todo mundo quer. Só que se você der um brinde que a pessoa pode pegar e ir embora na hora, ela provavelmente vai fazer isso. Então, a gente precisava fazer com que a pessoa ficasse ali pelo menos 5 minutos. Então, além do picolé personalizado, a gente também botou brindes no palitinho de picolé. E o brinde você só podia trocar na hora no stand. Então o que a pessoa fazia? Chegar para um lugar. Brinde já vai pegar de graça, vai dar tumulto. Tumulto chama mais gente. Quando a pessoa pegava o picolé, a gente falava, olha, você pode ganhar um brinde aqui agora. Então chupa aqui do lado do picolé, porque a gente... você pode assim, trocar pelo prêmio. Os benefícios eram simples, era ou revista gratuita ou desconto na compra da própria revista. Exatamente. E a gente conseguia gerar aquele tumulto e a gente tinha um tempinho para explicar. E era legal, porque esses que davam revista gratuita, quando tinha grupo de amigos, 3, 4, 5 pessoas, a gente sempre pegava o picolé que dava uma revista de graça. Uma caixinha separada. Por quê? Porque quando um do grupo ganhava a revista e os outros já tinham um desconto para comprar, porque sempre saía pelo menos um desconto no picolé, era meio aquele efeito manada. Um ganhava, pô, o cara ganhou, o cara vai comer um hambúrguer ali no Digão ali com 50% de desconto, o outro, nossa, vai no Japatê e tal. Aí as pessoas se sentiam mais motivadas a comprar também. E nisso, em 3 dias, a gente conseguiu esgotar todas as edições. A primeira edição a gente colocou 1.500 exemplares nas ruas. E também a gente... vocês esgotaram em 3 dias? Em 3 dias. 1.500 exemplares. E aí a gente foi aumentando realmente... A gente sabia que esse movimento de ter esgotado rápido foi importante. Porque as pessoas tentaram comprar depois e não conseguiam. Iam nos próprios estabelecimentos que eram anunciantes e tentavam comprar a revista. E os próprios caras, pô, vocês têm que vender mais, ligavam pra gente e tal. E a gente percebeu que isso foi legal. Aí a gente foi aumentando os exemplares aos poucos, exatamente para todas as edições a gente conseguir esse movimento de escassez, né? Eu lembro, a segunda edição a gente aumentou para 2.000, a terceira 2.500, a gente foi aumentando de 500 em 500 exemplares até chegar a 10.000 exemplares em uma semana. A gente vendia mais Carta Coringa e Juiz de Fora do que a Veja BH vendia em Belo Horizonte. A gente teve um evento da Abril, em Brasília, a gente teve a oportunidade até de conhecer o diretor na época. E a gente, quando viu esse número, a gente ficou assustado, assim, porque a gente não tinha dimensão.
né? Quando ele estava falando, era um evento até de apresentação da Veja Brasília, né? Eu costumo brincar que as revistas tradicionais que tinham na cidade, que normalmente tinha uma tiragem de 5, 8 mil exemplares, eles tinham dificuldade em distribuir 8 mil exemplares, 5 mil exemplares. A gente vendia 10 mil exemplares. Então, mas a gente criou um movimento assim com muita ação de venda também. A gente criou um modelo de negócio. A gente fazia em média 4, 5 ações de venda por dia. Então, no mesmo dia que a gente estava na faculdade, a gente estava no shopping, a gente estava na galeria, a gente estava no barzinho. E sei lá, podia estar até. Então, isso gerava muita venda também, né? E os próprios parceiros também eram PDVs, né? A gente colocava alguns parceiros estratégicos, dividindo por região na cidade. Então, a gente também não precisava de ter um ponto fixo nosso. Então, a gente utilizava, né? O próprio restaurante para poder vender. E as pessoas queriam vender, nem queriam receber nada por estar vendendo, só para. Igual ingresso de festa antigamente. Não sei se hoje ainda é muito Hoje em dia comum, tem né? menos, porque Mas antigamente as online, pessoas queriam vender o ingresso porque levavam o movimento para o estabelecimento. A carta conseguiu criar isso. criar isso também. Essa história é muito legal, porque, na verdade, o objetivo era a gente conversar sobre a transição da carta para o seu clube, mas a história da carta em si, ela já traz alguns aprendizados que é muito bacana, que é um aprendizado que eu trago diariamente para mim, que é o não se apaixonar pela solução e sim pelo cliente, né? Então, assim, vocês tinham a ideia de vender uma revista, que não era isso que estava sendo demandado na época, ou pelo menos não tanto quanto o que foi a Carta Coringa, e por isso que vocês transformaram esse negócio num sucesso, porque conseguiram entender como que o mercado estava andando e o que o cliente estava precisando, e trouxeram para Juiz de Fora um movimento que era muito nacional, né? Eu não fui tão consumidora da carta porque eu morava no Rio na época. Então, eu lembro que lá eu consumia peixe urbano, Groupon. exatamente. E eu lembro que aqui os meus amigos estavam nessa movimentação de carta coringa. Então, assim, eu via que era o mesmo movimento que existia lá. Então, eles conseguiram trazer para cá esse movimento de grandes centros, né? Mas como é que foi essa virada? Então, assim, a carta foi esse sucesso. Para quem não é de Juiz de Fora, não tem essa dimensão, mas quem é daqui sabe que foi um sucesso durante um tempo. E quando foi que isso começou vocês começaram a entender que, pô, tava mudando um pouco o movimento e vocês começaram a planejar o seu clube, né? Como é que foi essa transição? E aí foram vários momentos até chegar na mudança do seu clube, assim. Vamos começar pelo primeiro movimento. A gente, com mais ou menos 1 ano de empresa, no nosso site, a gente colocou uma área lá, franquias, com formulário para a gente ter o lead ali, né? Aham. A gente não falava lead, a gente costuma brincar que, assim, empreendedorismo, esse termo mesmo nem era tão utilizado na época. Interessados que ele falava. Eram desinteressados. E foi impressionante, assim, que em coisas de 1, 2 meses a gente teve mais de 100 formulários preenchidos para levar a carta Coringa para tudo quanto é lugar, assim, de Natal, Cuiabá, Que legal. cidades próximas. E a gente foi fazer um estudo na época, contratamos uma empresa de consultoria para analisar um pouco o nosso negócio. O nosso escritório é muito pequeno, assim, a gente nunca teve equipe muito grande, assim, isso é um ponto que a gente acha que também foi importante, assim, a gente tinha muito... Para conhecer o negócio, né? Você jogar em todas as posições, isso ajuda um pouco. Ajuda muito. Só que a gente ainda a gente era muito imaturo, né? Então, for para pensar, eu era recém-formado ainda, o Bruno também, então o projeto já estava crescendo numa velocidade e a gente foi aprendendo na rua, assim. Eu nunca tive carteira assinada, pra você ter ideia, né? Eu nunca trabalhei, só de estágio para abrir empresa. E aí foi importante que a gente falou, não, a gente precisa testar a nossa operação num outro mercado antes de estruturar o nosso modelo para um modelo de franquia. Na época eu falava mais de franquia, a gente podia talvez ter criado hoje um outro modelo, a gente enxerga, mas a gente tem as respostas hoje pelo que a gente fez no passado, né? E aí, Brasília, eu lembro que era uma das cidades mais bem classificadas. Na quarta ou a quinta. Mais bem classificada nesse modelo aí que a empresa de consultoria, que eles trouxeram pra gente. E a gente tinha 2 interessados para lá, investidores, a gente falou, pô, vamos mudar, vamos criar uma operação lá. O que é muito louco, se você for parar para pensar assim, nessa decisão, que a gente pode considerar uma decisão muito errada, mas que também fez a gente aprender pra caramba, né? Assim, mas se você for pensar, a consultoria levou até Brasília. A gente não foi a gente foi lá. Quando a gente chegou lá, a gente ficou encantado. A gente foi encantado, porque em Juiz de Fora, pelo perfil de estabelecimento que a gente gostava de trabalhar, tinha pouco, né? Porque a gente não tem ideia. Eu brinco com o Rodrigo, quando a gente abriu a carta, você sabe onde você comia
hambúrguer artesanal em Juiz de Fora, você tinha dois Aham. estabelecimentos que vendiam hambúrguer artesanal só. A minha cabeça era só aquele. Mas isso eu comia no Brasador, não era, Abraçador tinha. não era específico de hambúrguer, mas tinha. Mas você vê que era um mercado completamente diferente. Então, perder um cliente em Juiz de Fora era um sofrimento muito grande, porque você tinha poucas opções para substituir. Uhum. Né? Então, quando a gente chega em Brasília, a gente entrava numa quadra comercial. E tinha numa quadra comercial quase um número de estabelecimentos que a gente precisava para fechar uma revista inteira. E falou, cara, isso aqui é uma Disneylândia pra gente. Então, os números eram interessantes, a percepção nossa, por mais imaturo que a gente fosse, Não, era interessante. né, foi, sei lá, umas E a 4, 5 vezes, né? A gente vivenciou Brasília antes de abrir antes lá. de A gente abrir. conversou com muitos donos de estabelecimento e todos, né, foram super Eu acho que o receptivos que a com a gente gente. subestimou foi o Financeiro. financeiro, o quanto que a gente ia precisar para fazer Virar, né? o negócio virar. Né? O investimento em Brasília era muito mais alto do que a gente esperava. Por quê? Porque é uma cidade maior. Mas eu acho que isso também vai. Da É. questão da maturidade. Como a gente abriu Juiz de Fora sem dinheiro, R$ 4.000, Uhum. né? A gente fazia acontecer. A gente. Eu achava que Claro o que a gente esforço não e a estimou dessa vontade- forma, tá? Brasília foi bem diferente, foi um outro momento. Mas assim, o Bruno estava lá toda semana. Eu mudei para Brasília. A Tati, né, que é minha esposa, sempre trabalhou na empresa. Só não é fundadora no papel, mas assim, tá desde o início com a gente. E era financeiro, então ajudava nesse ponto. Era mais fácil eu me mudar do que o Bruno ou o Marcel. Eu também sempre fiquei mais na parte comercial, o Bruno auxiliando também na parte comercial, e aí poder levar mais uma pessoa para lá. Mas, assim, o projeto iniciou muito bem. Só que eu costumo dizer, algumas ações que a gente tomou aqui com 6 meses, 1 ano de empresa, a gente, vamos dizer, a gente quis encurtar o caminho em Brasília e não necessariamente, e às vezes você precisa passar por todo o processo para aquilo funcionar. Vou dar um exemplo. Eu acho que devia ter mais ou menos 1 ano de empresa quando a gente fez a parceria com a empresa de formatura, A né? gente já começou com eles, não? Não, com a Não, tô Não. falando aqui em Juiz de Fora. Aqui já tive isso um ano. Tinha mais ou menos 1 ano de empresa. E aí foi interessante que a gente vendia já bastante revista na época e alguns estabelecimentos falavam que a gente tinha muito estudante e que a gente tinha um público jovem que queria que a gente tivesse um público que pagasse um ticket um pouco mais alto, né? O pai do estudante, o tio do estudante. E a gente fez uma ação com empresas de formatura na cidade que o aluno vendia carta coringa como uma forma de arrecadação, que foi um modelo de negócio também que a gente criou numa conversa, né, com as empresas de formatura aqui da cidade. E foi importante que o nosso negócio também alavancou muito o número de venda de revistas e o perfil do público. Porque os alunos vendiam para quem? As mesmas pessoas que compravam rifa, né, estavam comprando a carta coringa, que eram pais, tios, avós, e frequentavam naqueles estabelecimentos da cidade. E a gente já chegou em Brasília fazendo essa parceria com a maior empresa de formatura de lá. E que na primeira edição eles acabaram, sei lá, eu não sei quantas, 3, 4 mil exemplares diretamente na primeira edição para os alunos venderem. Só que a revista lá ainda não era conhecida, então os alunos não conseguiram vender a revista. Eles morreram com a revista. E a gente meio que queimou um cartucho ali, né? A gente fez com outra empresa também e tudo mais, mas o projeto não deu tração, né? Então, assim, você vê que tem uma ordem natural para as coisas funcionarem. Tem uma fala de um primo do Rodrigo que eu sempre lembro também, que ele falando um pouco sobre Brasília, né? A gente, quando decidiu encerrar a operação em Brasília, o Rodrigo falou, é uma pena, porque foi 1 ano e meio, mais ou menos, né? 1 ano e meio. Depois de 1 ano e meio, agora eu tô sentindo que eu tô começando a me relacionar aqui em Brasília. E eu lembro já há muito tempo antes o Guto falando com a gente, falou, cara, tem uma coisa que ninguém põe no plano de negócio, né, cara? É o tempo que você demora e que você investe para gerar relações dentro de uma cidade, né? Então, teve um pouquinho dessa dificuldade também lá. Mas aí, só para entender, até para chegar nessa virada também para o seu clube, aí a gente fez um movimento, aí a gente encerrou Brasília, na realidade a gente até repassou a unidade de lá. Isso que virou um outro nome. Virou um outro nome depois, mas continuaram por um tempo como Carta Coringa. Era até um menino que eu fazia pós na época lá da minha sala e tudo mais, o Gabriel Todd. E depois eles, acho que se transformou em Vantago, alguma coisa assim, né? Mas enfim, quando eu voltei de Brasília e a gente estava completamente descapitalizado, porque além do dinheiro dos investidores, 2 investidores que a gente teve em Brasília, a gente descapitalizou muito, porque a gente continuou colocando dinheiro nosso para fazer Brasília virar, a gente acreditava pra caramba.
Então, Juiz de Fora descapitalizou, Brasília, né? Então, o famoso Brasília ajudou Juiz de Fora a quebrar. E só que a gente acreditava muito na gente. Então, pô, eu sabia que se eu voltasse aqui, tivesse no dia a dia com os meninos de novo, com o Bruno, com o Marcel, a gente ia virar a casa de novo, né? Mas é engraçado que meio que de maneira natural, a gente está falando sobre reinventar, mas Brasília foi importante para um ponto de virada também, que foi a questão dos corporativos, né? Que a gente passa, que a gente vai chegar daqui a pouco no seu clube também, né? Isso. O Rodrigo começou a fechar os primeiros contratos corporativos em Brasília. Você fechou uma parceria até com o Sindilés, estava fechando com o Sindilés. E a gente chegou a fechar uma parceria também com a Veja, que ia ser lançado pós-eleição 2014. E aquele movimento de Editora Abril, foi a Dilma que ganhou aquela eleição, então todas as parcerias do Grupo Abril foram encerradas após a eleição. Nossa parceria que ia ser lançada, a gente já estava com o encarte montado. A Carta Coringa ia ser o clube de benefícios da Vejinha Brasília, que eles tinham em torno de 25 mil assinantes lá em Brasília. Eu lembro os cartõezinhos já impressos e tudo mais. E a gente não conseguiu lançar, né? E aquilo ali também foi um movimento que, vamos dizer, enfraqueceu, a gente sentiu ali. Segurou a empresa mais um tempo por conta da parceria com a Abril. Estão botando grana para segurar, porque ele realmente ia mudar o cenário. E aí, quando não aconteceu, a gente falou, agora não dá mais. Né? Mas aí já começou a surgir essas possibilidades de contratos corporativos. E quando o Rodrigo volta... A primeira empresa que a gente fecha foi a Fibra Academia. A Fibratec, né? Que é um caso que a gente sempre conta. Eu lembro que o Rodrigo estava conversando com o Rogério na época sobre colocar um desconto para quem quisesse malhar na Fibratec. E ele falou na época, cara, hoje, e a gente sempre quando criava uma promoção, a gente tentava entender o atual momento da empresa para fazer uma promoção que fosse compatível com aquele momento. E o Rogério falou, cara, eu não... é óbvio que eu preciso trazer novos clientes para a Fibra. Mas ele falou assim, eu estou até satisfeito com a entrada de alunos. Hoje uma coisa que a gente está procurando trabalhar é a retenção. É o cara que entra, malha 1, 2, 3 meses e pula fora. Ele está falando, cara, eu quero participar da vida do meu aluno, talvez em momentos que também ele não esteja aqui dentro do espaço físico. Porque tem muita gente que às vezes encara a academia como uma obrigação, e é ruim você ter esse sentimento atrelado ao serviço que você presta. Na época o Rodrigo pensou, falou, então por que não a gente levar os benefícios da Carta Coringa para todos os alunos? Né? E, né, ele vai estar final de semana, às vezes, jantando com a família dele, ele vai ter um benefício naquele restaurante, vai estar lembrando, pô, que legal, a Fibratec me proporcionou esse momento aqui em família. E aí saiu o primeiro contrato corporativo, né, um novo modelo de negócio para a gente trabalhar, que também fez o negócio voltar a crescer em Juiz de Fora naquele momento. E que é mais uma forma de você segmentar, né? Porque aí a gente poderia ir atrás de empresas que a gente achava que fazia sentido gerar venda para os nossos parceiros, né? Então a Fibra tinha um perfil de público que era compatível com as casas que eram anunciantes da Carta também. Então a gente conseguia unir as duas coisas. E aí surge esse mercado B2B para a gente, que até então a Carta Coringa era só B2C. Física, né? E realmente o nosso volume, nossa base de usuários começa a crescer muito. Nesse momento a gente já estava com o aplicativo lançado, também ajudou. A gente lançou na época de Brasília. Mas já chamava o seu clube, não? Não, isso vem da Carta. Isso vem da Carta. A gente tinha um pouco desse problema do B2B também por conta da revista, ficava muito caro. Imagina igual uma academia, que às vezes tem, sei lá, 1.000, 2.000 alunos. Como é que só o custo de impressão da revista era um troço que inviabilizava qualquer tipo de contrato. Quando a gente cria o aplicativo e a gente perde essa dependência da revista, ele abre caminho para esse tipo de contrato, né? Ficar mais acessível, né, para as empresas contratarem. Na época ainda precisava do cartão físico, né? Então, só que o cliente ali, B2B, ele acessava o benefício através do aplicativo, mas ele precisava apresentar o cartão físico nos estabelecimentos para ter direito. Ele cadastrava aquele cartão no próprio aplicativo e tudo mais. E aí foi quando veio a Carta Premium, né? Que a gente também começou a vender no B2C, mas com outros benefícios exclusivos também. E foi o momento que a gente inicia também a recorrência, porque a Carta a gente falava que a gente nascia e morria a cada 40 dias. A gente lançava uma edição a cada 38 dias. Então era um esforço de venda absurdo. De novo. Exatamente. E aí nesse modelo, a nossa base cresceu muito também, mas assim, que deu uma segurança pra gente também.
de operação, porque muitos clientes recorrentes. Que, assim, a gente tem cliente assinante da carta até hoje, que é do primeira plataforma Se for nosso pegar o gateway de LTV da pagamento. carta nos Tem clientes cliente que tá lá hoje, de mais de 10 anos. Qual que é a entendeu? relação LTV CAC de vocês? Exatamente. E assim, aí, né, migrando e agora pensando no que foi o seu clube, foi um cenário também de pós-pandemia, né? Que aí a gente abriu franquia, aí também, só para encurtar o caminho antes de chegar no seu clube, a gente começou a ter franquias, a gente mudou a nossa operação para o modelo de quando a gente franquia. começa a crescer no B2B, com o aplicativo volta a ter um interesse no mercado, a gente começa a ter muito contato. E é engraçado porque a gente começa a ter muito contato, aí é o inverso da pesquisa que a gente tinha feito com a consultoria, de cidades pequenas, menores que Juiz de Fora. E aí, com a experiência, enfim, né, de todos aqueles anos ali, de Brasília, a gente viu, cara, pode fazer muito sentido. Então, aquele problema que a gente teve em Brasília, de ser um mercado muito grande, que tinha que se investir muito para ficar conhecido na cidade, numa cidade menor, a gente via que, opa, peraí, talvez dois finais de semana, se você for nos bares certos, nos pontos certos da cidade, a cidade inteira vai estar falando sobre aquilo. Cidades menores também eram muito carentes de novidade, eles nem passaram pelo movimento da compra coletiva do Groupon do Peixe Urbano. Então aquilo com certeza ia ser assim, um negócio muito, muito chamativo. E o outro problema que a gente teve em Brasília também, mas que a gente via que seria bom para os mercados pequenos, que cidade pequena todo mundo conhece todo mundo. Então, essa coisa do relacionamento, eu quero sentar. O custo do fulano relacionamento é bem menor, né? É muito mais. A gente falou, pode fazer sentido. E uma das primeiras pessoas que procuraram a gente foi uma pessoa de Leopoldina. Eu sou de Leopoldina, né? Apesar já de morar em Juiz de Fora, né, há muitos anos. E é um cara muito bem relacionado lá. E a gente vendo todos esses pontos, a gente falou, cara, a gente pode fazer uma unidade teste piloto. E foi uma loucura, assim, porque ele vendeu já na primeira edição. A primeira, se eu não me engano, foram 3 ou 4 mil exemplares. Sim, Aí a já foi pra segunda ele já 7, colocou eu 7 mil. Então, assim, numa cidade de 50 mil habitantes, o cara vendeu para, sei lá, 10% da população, né? Na segunda edição. Então, foi realmente muito louco. Mas isso operando em modelo de franquia. Já no modelo de franquia, exatamente. E aí a gente, né, fez esse movimento espiral, crescendo em cidades que consumiam a cultura de Juiz de Fora. Então aí, pô, beleza, porque pessoas de Leopoldina também estudavam em Juiz de Fora, já tinha escutado falar na Carta Coringa também. Sim. Então a gente foi fazendo esse movimento, aí a gente cresceu por cidades próximas. Então sempre que surgia interessados em abrir uma franquia na nossa região aqui, a gente olhava com carinho. Obviamente, né, entendi o perfil ali do franqueado, mas só por ser uma cidade que consumia um pouco de Juiz de Fora, a gente achava que fazia sentido. E aí, nesse formato, a gente cresceu por 5 estados também, e abrimos em 19 cidades. Então, Leopoldina, Cataguases, Ubá, Muriaé, São João, Viçosa. Então, a gente foi crescendo nessas cidades. Eventualmente, abrimos Itaperuna, Vitória, em Pará outras... de Minas. Mas chegou a ter até Ouro Preto, né? E interessante, assim, mas que foi um momento que todos adoecemos, assim, na empresa. Foi um momento também que a gente teve que se reconectar e entender o que fazia sentido para nossa vida também, sabe? Eu digo que se eu fazer um programa de saúde mental empreendedor, pode me chamar, porque essa fase tem muita história. A gente gravou algumas semanas atrás. Interessante falar sobre isso, porque nesse episódio de saúde mental, eu trouxe um dado, né, que assim, empreendedores que cuidam da saúde mental, eles têm X%, agora não vou lembrar, menos chance de adoecer em momentos de tensão. Porque às vezes a gente está no dia a dia ali e a gente ignora o cuidado com a saúde mental. Só que esse cuidado é uma construção para um momento como esse, que você tende a pirar, né? Eu cheguei a sentar com o Rodrigo, com o Marcelo e com a Tati e falar, galera, não quero isso para mim mais, vou sair, já se prepara como é que vocês vão se arrumar aí, porque eu só não sei quando. Mas eu já não quero isso para mim mais. Cheguei a realmente pensar em largar tudo. E minha esposa, que é psicóloga, falava, não toma decisões muito importantes em momentos de fragilidade. O Bruno já é de família, né? Tem da família, todo mundo de saúde mental, irmã, psiquiatra, enfim. Avô, tio, psiquiatra. Então... Mas aí isso é papo para outro programa. Legal, mas aí em que ano que surgiu o seu clube? Então, o seu clube foi surgir em 2020, em função da pandemia, todos os estabelecimentos nossos estavam fechados, né? E a gente estava num outro movimento também de empresa, que aí também, assim, é interessante tocar. A gente estava investindo toda a nossa energia em um novo negócio. Capital, energia, de uma oportunidade que a gente tinha tido em 2019,
de desenvolver uma empresa de arranjo de pagamento, porque a gente conheceu uma pessoa que gostou bastante dos nossos números, um dos fundadores da Stone, e, e a gente começou a desenvolver esse projeto em paralelo, sabe? E também foi um momento que a carta perdeu força, né? É. E a gente também focado nesse outro projeto, acreditando a nossa vida toda ali. Até porque ele poderia ser até um próximo passo da carta também. Esse projeto era a Carta Pay. E que vai sair agora. Mas assim, que a gente ficou com ele, passamos, desenvolvemos com praticamente 3 equipes diferentes de programação, e que a gente não conseguiu desenvolver tudo que a gente precisava. E ano passado, o nosso CTO hoje do clube, o Lobo, ele conseguiu desenvolver o sistema. Agora a gente só está esperando o momento, porque a gente precisa também melhorar a parte de experiência do usuário, tem algumas coisas no sistema também que a gente precisa ajustar, mas a gente vai lançar. Mas foi um projeto que ficou adormecido aí quase 3 anos, né? Mas que a gente acha que muda o mercado como um todo. A gente acredita muito, assim, que as pessoas vão ouvir falar muito lá na frente. Mas hoje, assim, o movimento do Seu Clube surgiu porque a gente, por conta da pandemia, a gente começou a ir atrás de benefícios na área de saúde. E a gente conheceu a nossa sócia, a Marcele, foi até meio que por acaso. A Marcele, ela tem uma franquia de benefícios, com foco na área de saúde, que já atuava no Brasil inteiro. Ela já estava, na época, se eu não me engano, em 16 estados. E inicialmente um franqueado dela procurou a gente para poder fazer uma parceria aqui em Juiz de Fora. A gente acabou conhecendo a Marcela e tudo mais. A gente falou, pô, vamos trazer benefício de saúde para a Carta Coringa, né? O primeiro movimento foi esse. Mas no final a gente também não trouxe, nem ela também fez esse movimento contrário de levar mais benefícios na área de gastronomia para o negócio dela. E em 2022 ou 23, eu nunca sei. 22. Foi 22. Ela estava no movimento de trazer a Multi com... Eu não sei se ela ia fazer com o Albertinho em Três Rios. Acho que foi em Juiz de Fora mesmo. Em Juiz de Fora, porque ela já tinha um franqueado em Juiz de Fora. Eu também não sei muito bem qual que foi esse time, se era em Juiz de Fora ou em Três Rios. Ela ia abrir uma franquia com o Albertinho, ela conheceu a gente, gostou também, a gente gostou do modelo de negócio dela. Falou, pô, por que não criar um novo projeto? Um clube de benefício mais amplo, com a nossa experiência em negócios, vamos dizer, com um perfil completamente diferente, ela focando mais em saúde, a gente em gastronomia. O Albertinho, dono de um grupo de comunicação muito forte aqui, né, na nossa região e de empresa de evento também, que também precisava de um produto para poder vender para sua audiência, né, que nunca teve um produto sendo vendido para a própria audiência. E a gente faz esse movimento, une, mas aí nasce um produto que a gente fala que é um Frankenstein. Porque a gente começa a aproveitar o melhor da tecnologia que cada empresa tinha, né? Eu não falo que nem o melhor, o que mais se adaptava a esse novo modelo. Então, às vezes, nem era o melhor. Exatamente. E aí nasce o Seu Clube, final de 22, então. Foi final de 22. E a gente já tinha tido uma relação com o Albertinho, se eu não me engano, de 2018 ou 2019, que a gente quase chegou a abrir uma franquia com ele em Três Rios da Carta Coringa. Então a gente já conhecia, tinha gente relacionado, a gente já tinha feito até treinamento com o time dele na época comercial lá da rádio. E então já tinha um início de relacionamento assim mais fácil para poder virar um novo negócio. E aí são 3 partes, mas a gente cria inicialmente um clube próprio, que é diferente do movimento que a gente tem hoje com o modelo white label. Que... É engraçado que as coisas vão acontecendo muito de maneira muito espontânea mesmo, né? É meio orgânico essas transições. A gente entra com o Seu Clube numa expectativa de atingir o B2C de maneira geral, né? Até por conta da voz, da rádio e tudo mais, as experiências com a Carta que sempre teve uma penetração muito grande no B2C, né? Mas já de cara a gente viu que o mercado B2B estava mais interessado e de repente nesse movimento do B2B a gente começa a entender que várias empresas elas não querem simplesmente dar o seu clube ou para os seus clientes ou para os seus colaboradores, elas querem ter um clube próprio. Né, que era um movimento que a Marcele já estava fazendo há algum tempo, e aí ela convida a gente para poder participar desse projeto paralelo, que é do White Label, que não é o clube próprio. E em um ano e pouquinho, a gente abriu mais de 20 clubes, né, para todo tipo de segmento, né? Saúde, varejo, então desde construtora, cooperativas de empreendedoras, né, de rede de relacionamento, agora também entrando clínicas,
sócio-torcedor de Tem clube. de tudo. Então, assim, hoje a gente vê que o nosso produto está mais preparado para atingir todo o mercado. Então, até em função das parcerias que a gente tem, hoje são mais de 18 mil parceiros a nível nacional que a gente tem, né, desde grandes redes de e-commerce, cashback e tudo mais, até redes de farmácia, gastronomia local. A gente vê que a gente foi se preparando para chegar nesse momento. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem muitos problemas em relação ao sistema. A gente está fazendo virada agora para um sistema 100% nosso, que hoje a gente ainda aproveita sistemas de terceiros, né? Então é um movimento que também está dependendo muito de um olhar nosso interno. Porque a gente fala, não é difícil vender, abrir um novo clube. A gente está num momento muito bom e muito próspero em relação a isso. Hoje é a gente arrumar a casa. Né? A gente está nesse movimento. Sim, até porque na recorrência isso é uma preocupação que a gente precisa ter, né? Bem constante. Eu acho a história de vocês assim muito incrível e fico feliz de ter vocês terem aceitado o convite para vir aqui, né, para contar, porque hoje a gente ouvindo vocês, né, isso me reforça o quanto que reinventar é importante para se manter dentro do mercado. Porque se você for pensar na primeira ideia original de uma revista, né, nem era de benefício, era uma revista mesmo, editorial, para o que o seu clube se tornou hoje, isso só aconteceu porque vocês estiveram sentindo as tendências de mercado e respondendo a essas tendências de mercado. Então, antes da gente falar um pouco sobre as tendências, né, que vocês estão vendo aí para o futuro, só para a gente fechar essa história do seu clube, da carta, né? Essa evolução, eu queria que vocês trouxessem o principal aprendizado que vocês tiveram ao longo do tempo. Vou até falar o meu, assim, né? A partir da vivência dos meus clientes, do que eu escuto aqui no podcast também. Para mim, o principal aprendizado enquanto dono, se eu não estou todos os dias olhando para o que pode ser do meu negócio amanhã, ou daqui um mês, daqui um ano, eu estou fazendo meu papel errado. Porque essa reinvenção constante é fundamental para eu me manter no mercado e crescer dentro desse mercado. Para vocês, qual que é esse principal aprendizado aí nessa linha do tempo? Quer iniciar aí? Acho que Tô pode. pensando aqui, né? Porque é tão. Assim, de bate-pronto, hoje a gente está passando aí, vou falar uma dor, tá? E a gente não tem problema nenhum em ser 100% transparente em relação às coisas que a gente vive no dia a dia. A gente vive um momento de vida pessoal completamente diferente do que a gente viveu lá em 2010, 2011, o início da carta, né? Hoje, todos sócios aí, mais estruturados, com família, com filho, e a gente tinha a gente trabalhava até 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, a gente ficava no escritório, a gente não saía. E a gente tinha um time que comprava essa cultura de trabalho, assim, quase workaholic, assim, que eu não acho saudável, não. Tanto que todos nós, a gente adoeceu nesse, assim, acho que a gente tem que ter muita atitude, tem que trabalhar pra caramba mesmo, não tem nada fácil e tudo mais. Mas a gente tinha muito disso, e isso fazia também o time comprar muito o que a gente queria, sabe? Hoje a gente tem uma dificuldade, né? A cultura da empresa está muito relacionada a como a gente está lidando hoje no dia a dia. Então, assim, a gente não está num momento, por conta de filhos pequenos, e a gente ainda gosta muito de dedicar. Eu faço questão de levar minha filha e buscar minha filha todo dia no colégio, de acompanhar tudo que envolve o universo dela, porque eu acho que eu estou no momento, né, de formar ali um ser humano. Então, ao mesmo tempo, eu perco em relação a nível como negócio, porque o time também fica um pouco mais solto, né? Então, eles acabam respondendo a forma que a gente está lidando ali, né? A gente tem outros negócios também, né? A gente está no momento que a gente precisa, eu acho, de um CEO muito bom na nossa operação para, sabe, para estar ali cobrando forte. Não é um momento assim que eu acho a gente tem que estar no dia a dia, não tem como. Acho que o time vai acho que cultura você não cria, né? Ela reforça e ela é muito assim, como você está vivenciando, né? A gente vê cultura escrita em parede, eu acho que você pode ter um norte, você pode ter o que você acredita, mas o time compra o que está acontecendo ali no dia a dia, né? Então, a gente está passando por esse momento hoje e num momento que a gente precisa focar muito internamente.
A gente precisa agora estruturar muito bem um time, a gente vai passar por um momento agora, provavelmente, que a gente vai precisar fazer muita contratação, né? Então, que também só vai fazer sentido se a gente estiver firme na nossa operação. Então, eu hoje estou vivenciando esse momento de dificuldade, assim, ao mesmo tempo que eu quero estar no dia a dia forte com a minha família, vivenciando esse momento aí de criação aí, né, de um ser humano, né, com 3 anos de idade, mas ao mesmo tempo eu sei do meu dever e da minha função no dia a dia da empresa. Não sei, é uma dor que eu estou vivendo eu hoje. vou fazer um complemento ao Rodrigo, assim, que tem a ver um pouco também com o que a gente está passando agora. Eu vou usar, quando você fala de um conhecimento, eu vou usar um termo que é comum no meio do empreendedorismo. Outro dia até o primo do Rodrigo no podcast falou, mas que é verdade, que ele fala, cara, o plano não vale de nada, mas o processo de fazer o plano é enriquecedor. Eu estou nesse momento que eu estou tendo que rever muita coisa dentro da empresa, refazer muita coisa. E, de fato, isso tem enriquecido muito para a gente entender o que está acontecendo e para onde a gente vai. Então, acho que se eu pudesse mandar, né, fazer alguma dica, eu falaria essa. Acho que planeja. Por mais que o plano não valha de nada no final, o processo de planejar, ele enriquece muito, sabe? Acho que é isso. E tem uma coisa também que eu falo muito, assim, dentro das empresas que eu sou sócia, com os meus clientes também, que é assim, a gente tem muito medo de colocar as coisas no mundo, né? De trazer a nossa ideia do papel e colocar ela, enfim, lançá-la. Porque a gente tem um pouco de ego envolvido nesses lançamentos também. E se o produto que você lançou, ele tá ótimo, você demorou a lançar. Porque ele não vai ser perfeito na hora que você lançar, você vai aprimorando ele, né? Então, se ele ficou bom demais, é porque tá errado também. Não pode, a primeira versão dele nunca pode ser boa demais. Então, agora eu quero puxar um pouco essa conversa para o futuro, né? A gente tá falando aqui que quem não se adapta vai ficando para trás e tal, e a gente precisa, então, olhar para frente. É o que eu acabei de falar do empresário, da empresária, tá? Todos os dias, pelo menos, reservar um tempinho para olhar para o seu negócio em perspectiva, né? Olhar daqui para frente. O que vocês acreditam que vai ser a tendência do próximo ciclo em relação a negócio? O que o empresário não pode deixar de olhar e em relação à adaptação, né? Então, nem todo mundo tem um negócio de recorrência, nem todo mundo tem um negócio para aplicar um white label, mas assim, vamos falar de uma maneira geral, o que vocês acreditam de inovação e tendência aí para os próximos ciclos? Bom, é difícil, né? Eu também vou ser de novo, vou ser um pouco lugar comum aqui novamente, né? E é difícil falar porque é difícil entender, principalmente para gente que não é da área de programação, mas a gente tem convivido no meio muito sobre IA, né? E como isso, de fato, vai interferir nos nossos negócios, né? Que vai desde de coisas mais simples, né? De como a IA ajuda a gente a acelerar alguns processos, né? A gente fica aumentar a nossa produtividade, mas como também ela vai organizar alguns dados da sua empresa, né? A gente tem falado muito isso, né? A gente que convive muito com programadores, pessoas especializadas em IA, e a gente fica assim, caramba, eu ouço vocês conversarem, cara, eu não sei como é que eu vou adaptar isso tudo aqui dentro. E a gente acha que chegou um pouco dessa conclusão, por mais que a gente não vá fazer nenhum movimento muito grande em relação a IA dentro da empresa, mas começar a organizar a casa, organizar todos esses dados que a empresa gera hoje, para que isso em algum momento seja, né, compilado e que isso volte para a gente de maneira mais assertiva. Eu acho que as empresas têm que ficar um pouco mais atentas a isso. A gente gera muita informação no nosso dia a dia. A gente tem hoje, né, assim, aí falando da nossa operação e tentando trazer para um universo mais macro. A gente tem informação de utilização, né, em praticamente todos os segmentos, até porque a gente tem benefício de saúde, a gastronomia, paraquedismo, tem tudo praticamente, né, cinema, educação. Então a gente consegue entender algumas tendências de mercado. E eu acho que o nosso business no futuro pode ser, inclusive, relacionado a essa movimentação e esses dados, né? Isso que o Bruno disse, assim, a gente ainda tem vamos dizer, uma desorganização dessas informações internamente. Então, a gente precisa, antes de saber como utilizar esses dados da melhor forma para poder aplicar a IA, a gente já utiliza em alguns processos, mas mais para ganhar tempo e produtividade,
a gente precisa organizar a casa, né? E até dados que talvez a gente não esteja coletando hoje, mas que lá na frente Uhum, vai fazer falta, né? vai fazer falta. Em relação a movimentos mais white label que a gente vê, né? A gente vê uma tendência, né, de alguns negócios das empresas quererem ter a sua marca ali envelopada em alguns momentos dentro da cadeia da operação em si. Mas isso também, você precisa preparar muito bem a empresa, porque isso também gera fricção, né? Então, não é simplesmente hoje, por exemplo, em relação ao clube de benefício, eu montar um clube com uma marca, com uma identidade de uma outra empresa, que isso aí já está na ponta, foi feito para poder utilizar lá no restaurante, porque às vezes o estabelecimento ele não vai reconhecer aquele benefício daquela empresa que eu vendi lá atrás. Então eu preciso ter uma comunicação muito boa nesse processo aí, porque o estabelecimento muda ali do garçom todo dia, do caixa e tudo mais. Então o sistema tem que ser muito automático, tem que funcionar muito redondo, né? Então a gente também tem cuidado, e eu acho que em modelos white label isso acaba gerando essa fricção, né, durante esse processo, nessa comunicação, né? Mas a gente assim, eu acho que todo movimento ele tem pontos positivos e negativos aí que vão gerar na sociedade. Eu acho que, de forma geral, a gente está entendendo. A gente tem que estar atento ao que está acontecendo, né, em relação a IA especificamente. E hoje tem que fazer essas mudanças de maneira rápida. Não tem jeito, né? Se você for pegar as experiências que a gente teve com grandes grupos, né, nas últimas reuniões, por exemplo, a gente teve na Móvel, né? A gente teve na PicPay. A gente tem visto que essas grandes empresas, elas não têm medo de testar. Isso é perfeito. Sabe? Eu lembro que numa das primeiras reuniões que a gente teve, agora não lembro se foi na Móvel ou se foi na PicPay, aí ele perguntou, mas por que vocês estão procurando a gente? Eu tava até para conversar sobre a Carta Pay na época. E tal, por que vocês estão procurando a gente? Eu falei assim, não, cara, a gente tem uma ideia, a gente tem, na época a gente estava com uma dificuldade em termos de desenvolvimento, de tecnologia, mas a gente tem uma base muito boa, super engajada, que a gente consegue testar qualquer coisa e tal. Aí eu falei assim, cara, vocês a gente pode testar essa ideia com a ajuda de vocês sem se preocupar em vocês esquemarem essa ideia dentro do seu público. Ele falou, cara, essa preocupação zero. Aqui, cara, a gente tem uma ideia na quinta, a gente organiza para lançar na segunda, para ver o resultado que tem na sexta. Isso não é uma preocupação nossa. Se tem uma ideia que foi validada aqui internamente, a gente acha que pode dar certo, a gente faz um corte e joga lá. Então, as coisas estão mudando muito rápido. Sim. Né? Acho que de maneira geral, né? Hoje você pega essa galera que trabalha com tráfego, com rede social, cara, os algoritmos mudam de uma semana para outra, todo mundo de uma hora para outra. Né? E eu acho que as nossas empresas também estão ficando assim, o tempo todo está mudando. Então acho que a gente não pode demorar muito para testar, porque se demorar demais, você já tem que estar testando uma outra coisa. E quanto mais a gente cresce, mais difícil fica, né? O sentimento ali do gestor, né? Eu lembro uma vez o Marcel falando, quando você fica muito gigante, todo filme tão gigante, ele é lento, é mais difícil dele se movimentar, né? E isso aí eu acho que é uma coisa que a gente tem que ficar um pouco mais atento. Como testar essas ideias mais rápido, né? Isso casa muito com o que eu falei de implementar um produto uma versão, lançar sem medo, né? Porque vai ter erro eu vou testar e eu vou melhorar. Isso faz parte da melhoria contínua, né? Mas falando um pouquinho sobre as tendências de mercado, eu vejo algumas tendências, não sei se vocês concordam, mas eu vejo algumas tendências para os próximos ciclos que vão vir forte aí. A IA sem dúvida, assim, ela vai ajudar muito na implementação da jornada de consumo também. Então, eu vejo também uma digitalização dessa jornada de consumo, pensando não só na parte lá de descoberta, de aprendizagem, mas pensando também na retenção dos dados, né, da coleta de dados, em trabalhar esses dados. Mas junto com essa IA, que é uma coisa que parece um pouco ambígua, mas a gente vai ter que aprender no futuro a lidar com isso, eu vejo uma tendência à personalização também. Existem algumas pesquisas, saiu uma pesquisa da Accenture que mostrou isso, acho que 70% dos consumidores estão buscando experiências personalizadas. Então, eles entram também num clube, né? A gente, né, monta um white label dentro de uma empresa, mas aquela pessoa está buscando uma experiência que é dela. E aí vem a questão da IA me ajudando com a coleta de dados para que eu possa personalizar essa experiência dentro dessa plataforma para que essa pessoa se sinta única ali dentro. Então, existe essa tendência forte, né? E aí, lógico, cada negócio vai precisar adaptar de acordo com o que é possível. Eu, dentro do meu negócio de consultoria, consigo fazer isso
isso fácil, porque, né, a gente trabalha com high ticket, a gente trabalha com poucos clientes, eu consigo personalizar. Agora, um negócio de recorrência com ticket baixo, com um volume altíssimo de clientes, que é o caso do Mulher Tá On, por exemplo, que é a minha outra empresa, que a gente tem mais pessoas, ticket baixo. O desafio mora aí. Como personalizar, como fazer cada pessoa se sentir individualizada ali dentro. E uma outra tendência que eu vejo forte vir também é a questão das experiências híbridas. Então, as pessoas buscando o online, que ele é uma realidade atual, mas existe um retorno ao presencial também. Então, alguns negócios que conseguem fazer essa mescla precisam olhar para isso, né? Só o online hoje já não satisfaz aquela pessoa integralmente. Ela precisa desse contato no físico também. Eu vejo essas Não, tendências. concordo 100% com tudo que você trouxe de tendência e, inclusive, você trouxe com dados aí. É, eu acho que o mundo ele é físico, né? As relações acontecem no dia a dia. Então, a gente acredita muito, claro, que, né, os benefícios de forma online eles ajudam no dia a dia da nossa empresa, as compras online e tudo mais. Mas o que gera mais valor é a experiência que o cliente tem na ponta, é o que ele utiliza ali, é o restaurante que ele vai, então é o serviço de estético que ele faz e tudo mais. Então, a gente, inclusive, um dos nossos desafios é como crescer de forma nacional com benefícios locais. Porque vou montar um clube agora em Recife. Eu tenho uma base de estabelecimentos locais lá pequena. Então, como eu consigo crescer e escalar nesse modelo para poder atender bem um white label dessa operação, A né? gente já começa a pensar, será que eu monto um assistente virtual para começar a fazer essa Captação. prospecção à distância? Né? Você fica naquela dúvida aí, será que eu invisto na inteligência artificial para fazer e no tráfego, por exemplo, junto com uma inteligência artificial para fazer esse credenciamento? Ou eu monto uma equipe de humanos? É engraçado, E a gente conversou isso esses dias, especificamente, né, de licenciados, né, à distância. licenciados à distância, então realmente tem que entender o negócio, às vezes fazer o teste dos dois, né? É engraçado que a gente está falando dessa questão da IA. Eu estava conversando com um conhecido que é dono de uma empresa de criação de assistente virtual, né, através de IA, e ele falou, Bruno, cara, outro dia eu falei isso num evento, cara, e o pior que tinha uma psicóloga na mesa redonda, ela ficou assim, olhando para mim e falou, cara, eu vou até tirar isso do meu discurso, mas o que ele falou para mim é tão verdade, apesar de preocupante, que ele falou, cara, em vários projetos que a gente vê, quando o cliente ele sai do atendimento da IA e ele cai no humano, muitas vezes o atendimento do humano é menos humano do que o da IA. O cara só responde sim, não, por quê, né? E aí começa a gerar algumas dúvidas, né? Só que a gente, como humano, a gente também não quer falar com A gente não robô, quer falar né? com robô. A gente quer falar ali com um especialista, né? A gente Que acha nos que atenda bem, né? Então, que assim, não dá para ser uma pessoa qualquer que vá atender como se fosse um robô, porque eu acho que a grande problemática desse exemplo é isso, que o humano está tratando como um robô. Na verdade, pior que um Exatamente. robô, porque os robôs que a gente tem hoje em dia, eles são treináveis pra e a falar gente com consegue utilizar conversas mais humanizadas do que muita gente, né? Exatamente. E uma outra tendência que, assim, aí é o ponto, né, forte de vocês aí, que são a criação de comunidades e clubes digitais, né? Isso aí, em 2026, vai vir forte. Todos os relatórios de pesquisa, consultoria apontam isso. Então, dentro de quem está nos ouvindo aí, né? Se o seu negócio permite essa complementariedade com clubes, com comunidades, essa é a grande aposta. Então, é um clube, uma comunidade, utilizando a IA como fonte de captação de dados e de tratamento da jornada de consumo e proporcionando personalização, experiências imersivas presenciais. Isso aí é a chave dos negócios aí do próximo ciclo. Perfeito, não? E você trouxe isso, eu lembrei de um clube que a gente fez com uma construtora, que o objetivo dela era criar pontos de contato com os corretores em momentos que não fossem ali atrelados a lançamentos, Sim. né? Então, eles queriam ter, vamos dizer, uma nova conversa com aquele corretor em outros momentos. E hoje a gente vê, né, as empresas procurando, né, muito com esse sentido, assim, porque não é simplesmente você ter um clube para aumentar a sua retenção de cliente, é sim você participar da vida dele em momentos de lazer, de descontração,
e tudo mais. E isso acaba formando uma comunidade, né? Isso Uhum. aumenta essa questão de pertencimento e tudo mais. Então, a gente espera, vamos dizer, navegar um pouco, Surfar nessa onda, surfar né? nessa onda, mas claro, né, no meio disso tem muitos desafios aí, né, de arrumar casinha, de ajustar, e de tecnologia mesmo, porque assim, tecnologia hoje em dia, por mais que nos auxilia muito no dia a dia, é uma dor também, né? Uhum. Eu não sou especialista em surf, não, nunca surfei na minha vida, mas eu penso que quando a gente usa essa expressão, né, vamos surfar nessa onda, fica parecendo que é Que é fácil, né? Eu fácil, sentei na prancha lá, a onda me levou. Ah, E não é, tem um monte de desafio, precisa equilibrar em cima da exatamente. prancha, precisa se posicionar direito. Então, é uma onda que tá vindo, que vai dar para surfar, mas é trabalhosa É. como qualquer E a trabalho. concorrência é extremamente forte também, né? Forte não só em relação a produto, mas investidores do mundo inteiro, né? Criando esse movimento, entendendo isso. Hoje a gente percebe assim que dos clubes que a gente desenvolve, os que obtêm o melhor resultado é aquele que a gente participa praticamente de todo o processo, Sim. né? Que é participar quase de um planejamento estratégico ali, de lançamento, porque a nossa experiência conta muito. A gente tem clube de benefício há 15 anos, então a gente ajuda a criar esse processo como um todo. E clubes que a gente fica mais distante, a gente vê a gente tem um LTV um pouco menor, né? A gente tem discutido muito sobre essa diferenciação, né, do que é o produto e o que é o serviço dentro daquilo que a gente entrega. Né? Inclusive, se não é um problema interno que a gente tem hoje em termos de precificação, porque precificar produto é uma Sim. coisa, precificar serviço Sim. é outra. Então a gente tá com um olhar bem atento para isso internamente também, de como desenvolver essas duas coisas. Porque o que o Rodrigo falou ali é verdade. Eu só entregar um produto, eu só entregar um software, dá para fazer num preço Mais em conta. super acessível, né? Mas a gente imagina que as chances a longo prazo, talvez aquele clube não performe tão bem Sim. quanto a gente espera. Sim. Né? Agora, quando a gente entra com um serviço, com uma consultoria, né? Passando toda essa experiência nossa para o nosso cliente final ali, as coisas têm desenvolvido de uma maneira mais legal. Perfeito. Gente, a gente está se encaminhando para o final, então primeiro queria agradecer a presença de vocês por terem aceitado vir aqui falar comigo e abrir o espaço também para vocês fazerem indicação de rede social, tanto do negócio quanto pessoal. Fiquem à vontade. Bom, obrigado. A gente que agradece. Foi um prazer participar aqui, contar um pouquinho da história, né? Acho que a gente nem entrou tanto na parte técnica do negócio, mas pode ser um outro momento. Acho que do clube, hoje do clube próprio é o seu clube benefício, né? O Instagram que a gente mais utiliza, e a gente está fazendo um movimento também para separar as redes e ter uma plataforma que é tenhoseuclube.com.br, que é o site do modelo White Label. A gente está fazendo algumas adaptações lá também. Tem o seu clube no Instagram também, vai iniciar uma rede por lá. Acho que o pessoal a gente utiliza pouco. Utiliza pouco. É até um erro nosso, assim, que o pessoal lá na empresa, a gente tem se cobrado de aparecer um pouco mais. Tem que aparecer. Vocês, eu sei que vocês fazem muito bem isso, né? Tem que aparecer um pouco mais. Que não deixa de ser um esforço também, né? Ah. Às vezes as pessoas acham que a gente tem uma tendência natural. Não, mas tem que botar na agenda, é um trabalho. Aparecer nos stories, Com divulgar. Exatamente. A gente teve uma parceria que a gente fechou agora, que a gente falou, pô, essa a gente precisa aparecer, né? Colocar as caras, que é com uma empresa grande, e aí que a gente precisava convidar as pessoas a entrarem na nossa Sim. plataforma e tudo mais. Vamos ver se a gente, aos pouquinhos, a gente começa a fazer isso. É isso, pessoal. Obrigada. Você que nos assistiu também, muito obrigada. As nossas redes sociais são @Propositum, com o M, aceleradora. E a minha, pessoal, eu, Cintia Antunes, tanto na da Propositum quanto na minha, você encontra em sites de gestão, recursos humanos, propósito, finanças, comercial, crescimento, enfim. Nos siga lá para obter mais informações a respeito disso. E se esse podcast te tocou, se foi importante para você, algum insight que você recebeu aqui, compartilha com outras pessoas também. E a gente se vê no próximo episódio. Muito obrigada. Carry the hurt when it gets too hard. Pick it up, dust it off when I fall